Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos começando a nossa aula online, nossa EBD online. A gente não poderia deixar de gravar um vídeo aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa EBD, sobre as lições da nossa EBD, porque o tema da nossa revista, é super pertinente, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui hoje no Brasil e no mundo, né? Então a gente não poderia deixar de conversar com vocês sobre as nossas lições da EBD, certo? Qual é o tema da nossa revista? O tema da nossa revista é o seguinte: é tratamento bíblico para ansiedade e depressão. A gente já viu nas últimas aulas, na verdade a gente teve duas aulas, né? A primeira comigo e a segunda com o pastor Sandro, falando sobre depressão e ansiedade. E eu achei interessante a gente relembrar um pouquinho do que a gente já conversou, para a gente não esquecer. O assunto é super atual e para a próxima semana, quem sabe, a gente continua é, dar continuidade à nossa lição. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês aqui, é muito importante, é esse aqui: o crente e o sofrimento. A nossa lição está pautada, você consegue viver? A nossa lição está pautada em 1 Pedro 5, o versículo 6 e 7, que é basicamente assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar e saber e guardar no coração é que Deus está sempre cuidando dos seus filhos, daquele que declarou para ele que ama, que acredita que Jesus morreu na cruz, que entende que Jesus é o único e suficiente Salvador. A gente precisa entender isso. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Já pegando esse texto de Pedro para a gente já entende que não precisamos nos preocupar com algumas coisas que possam acontecer sobre as nossas vidas, coisas que estão acontecendo no mundo, em nossas famílias. Temos que ter a certeza que Deus está cuidando da gente, certo? Então, leia o texto de 1 Pedro 5 todinho, que é um texto muito bom e enriquecedor para as nossas vidas. Mas quando a gente fala de sofrimento, vamos lá, a gente lembra de algumas perguntas. E que perguntas são essas? Como pode uma pessoa boa, né, passar por tanta dificuldade? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Ou como esse tipo de desgraça pode ter chegado na minha vida? Por que a gente que adora a Deus, lê a Bíblia, vai à igreja o tempo todo, não fazemos coisas erradas? Por que temos que ficar em casa presos devido a um vírus mundial que está atrapalhando e afetando o mundo? Por que essas coisas chegam na gente? Porque a gente adora um Deus bom, um Deus de infinita bondade. São perguntas que não tem como a gente responder. Na verdade, tem como a gente responder, mas gera uma crise em nossas cabeças. E quando certas coisas acontecem, é impossível a gente não ficar triste quando a gente se depara com um desastre, quando a gente vê um plano para a nossa vida, para o nosso futuro e não se realiza, ou quando sonhos viram pesadelos, né? Coisas que a gente esperasse, a gente estava esperando que fossem coisas boas acontecer e acontece ao contrário. Chegada de uma doença também, ou desemprego, a gente não tem como a gente não ficar triste, porque somos seres humanos, é, podemos passar por todas essas coisas, né? E aí a gente, passando por essas situações, a gente enfrenta crises ou quadros de ansiedade e depressão. Preste atenção. A ansiedade é uma angústia que sufoca. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocada por antecipação de uma situação. Você nem viveu isso ainda, você nem passou por isso e você já está sofrendo por antecipação. Você já está prevendo algo que nem aconteceu e está sofrendo com isso.
Isso a gente chama de ansiedade. Você está vivendo um quadro que às vezes pode ser que nem aconteça. E a depressão já é um quadro psiquiátrico crônico, recorrente, que produz uma alteração no humor, caracterizado por uma tristeza profunda. Então você às vezes tem um quadro de ansiedade, você está prevendo algo que nem aconteceu ainda e sofre com isso. Entra numa alteração de humor, aí você entra numa depressão, é uma tristeza que não vai embora, é uma chateação que não vai embora, é associada ao sentimento de dor, amargura, desesperança, né? Você pensa assim, poxa, não tem jeito, aquela situação não vai acontecer, baixa estima e assim culpa assim dos distúrbios do sono e do apetite. Olha só alguns sintomas: ataque de pânico, tensão muscular, tremores, falta de ar, respiração ofegante, dor no peito, batimentos acelerados. Tudo isso é um sintomas e quadro de ansiedade e depressão. E eu pergunto para você, antes da gente entrar nesse quadro aqui, o cristão passa por isso? Na revista, o pastor Sandro conversou com a gente sobre isso. O cristão passa por isso? A gente pode passar por isso? A gente não deve passar por isso? Queridos, preste atenção a uma coisa. Somos seres que vivemos nesse mundo. Estamos vivendo nesse mundo. Então, estamos suscetíveis às coisas desse mundo. Podemos passar por coisas desse mundo, tristezas, alegrias, doenças. Podemos passar por tudo isso. A depressão e a ansiedade, ela pode chegar a qualquer um de nós. Só que a diferença é que nós temos um refúgio. A diferença é que nós temos em quem nos apoiar. Quem você tem apoiado a sua vida? Onde você está apoiando a sua vida? Será que você está se apoiando em versos, em promessas, ou você está se apoiando na palavra de Deus? Nós devemos o tempo todo, constantemente, devemos estar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tentando se aproximar cada vez mais de Deus, para que a depressão, para que a ansiedade, essa tristeza que não tem fim, ela não nos alcance. A tristeza vai chegar para a gente, mas a gente precisa, com a ajuda de Deus, vencer. Sem a ajuda de Deus, a gente não consegue passar por esses problemas, passar por essas situações. Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, nosso escudo, o Senhor Jesus. Salmos 28, dá uma lida lá depois. Então, nós passamos sim. O cristão, o crente, o evangélico, nós que seguimos e servimos a Jesus, passamos por essa situação sim. E precisamos nos apoiar em Jesus Cristo. Porque essas situações da vida, sabe o que acontece? Ela nos afasta de Deus. Elas nos afastam de Deus. Elas atrapalham a nossa vida diária com a leitura da palavra, o estar na casa de Deus. Tudo isso nos afasta. A depressão, a tristeza, a ansiedade nos afasta, nos leva para um distanciamento da palavra de Deus. As pessoas precisam sim, nós precisamos sim, de tratamento espiritual, porque são doenças físicas, mas que carregam muitos sintomas espirituais. Então a gente precisa buscar um auxílio espiritual, sim, ler a palavra de Deus, estar na casa do Senhor, buscar auxílio, orientação do pastor da sua igreja. Precisamos sim contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E em alguns casos precisamos de ajuda profissional, porque são doenças mentais e elas precisam de tratamento de remédio, né? Tratamento de um profissional da área da saúde. Precisamos pedir ajuda ao nosso Deus para que Ele possa nos auxiliar, dando discernimento, para que a gente possa tratar um ou outro ou os dois. Certo, pessoal? Queria ler com vocês aqui alguns textos da Bíblia que nos ajudam a entender que passamos por isso, mas temos o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Salmo 121 diz assim, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro?
Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro precisa vir, a gente precisa clamar por auxílio. Mas de quem? Eleva os meus olhos e quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin Colorado. Oh, e agora? Não, não, não. Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Salmos, vamos abrir agora lá em Salmos 46. Deixa eu abrir aqui também na minha palavra, na minha Bíblia. Salmos 46, o versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No início do 2, portanto, não temeremos. Não teme, não tenha medo. Confia no Senhor, porque Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza. É nele que a gente pode, precisa e deve confiar. Mateus, olha só, a palavra de Deus é tão atual e tão boa para as nossas vidas. Passamos por tantas situações, tantos problemas, e a palavra de Deus nos auxilia e nos mostra que a gente pode e deve confiar no Senhor Jesus. 31, Mateus 6, 31 diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Busca primeiro o reino de Deus, busca o Senhor Jesus, entrega a sua vida, o seu caminho, o seu futuro na mão dele. Ele, lá em Pedro, diz o quê? Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Basta cada dia o seu mal. Dependendo da situação que nos deixa para baixo, abatido, com um coração angustiado, entrega, porque o Deus de paz, aquela paz que a gente não consegue entender, que ultrapassa todo o entendimento, vai chegar nas nossas casas, vai chegar no seu coração e vai te trazer a paz. Ele, 1 Pedro 5,7 diz, né? Ele cuida da gente. Lança, entrega. Lançar não é soltar, é lançar. Presta atenção, vamos voltar aqui rapidinho. Quando a gente fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, vou pegar minha caneta aqui. Não é você pegar a caneta e jogar. Não é você pegar a caneta e deixar cair. Não é pegar a caneta e entregar. Quando você lança, você joga longe. Não está nas suas mãos, está lá, longe. E a palavra de Deus diz para você lançar sobre ele, lança, joga lá nas mãos do Senhor, porque ele cuida de você. Certo? Vamos lá, vamos estar quase terminando nossa aula. Deixa eu mostrar para vocês aqui o finalzinho aqui que eu coloquei. Melhore a sua observação com relação às pessoas, já que nós amamos o próximo como a gente se ama. Mateus 22, 39 diz lá: ame o próximo como a ti mesmo. Atenção com as pessoas que estão ao nosso redor. Não agora, mas ore pela vida das pessoas, se importe com a vida das pessoas. É preciso se aproximar e conversar a respeito. Você pode conversar com as pessoas, e as pessoas que passam por isso, e queridos irmãos, busque ajuda. Converse com alguém, converse com seu pastor, converse com um diácono, converse com um amigo próximo. Precisa, sim, desabafar, colocar o que você está passando com um familiar, né? E buscar ajuda, buscar auxílio, porque realmente é algo que precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue. E o número 3, busque a Deus. Busque a Deus. Sem Ele, a gente não vai conseguir. Sem Ele, a gente não consegue. Peça ajuda ao pastor, peça ajuda ao médico, a um familiar, a um amigo, mas não se esqueça, esteja sempre buscando a presença de Deus, porque nele a gente pode confiar e ele vai te ajudar, com certeza, a passar por essa situação. Vemos aqui os versículos, lemos a nossa revista, conversamos um pouquinho sobre depressão e ansiedade. Não deixe que a depressão e a ansiedade
sufoque a sua vida, sufoque o seu coração. A tristeza, o sofrimento vai chegar. Não tem jeito, vivemos nesse mundo, mas tem uma pessoa que pode te ajudar, que é Jesus Cristo. Lemos a palavra de Deus, busca a presença dele, leia a palavra dele, leia a Bíblia, porque tenho certeza que ele vai te ajudar. Certo, pessoal? Esse é o resumo das lições que a gente já estudou. E, para encerrar a nossa aula, eu vou dizer, espero que você diga também na sua casa, vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Certo, pessoal? Um abraço, até mais.